Quando você ajusta a sua narrativa, você aumenta o desejo de compra do cliente. Sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira, live de número 110. O tema de hoje, como transformar o seu colchão em um objeto de desejo. Como, Luciano, que eu vou transformar o meu colchão em um objeto de desejo? Pega papel, caneta, essa live será transformadora, será incrível. Eu recomendo fortemente que você anote, que você escreva em como criar, como transformar o seu colchão em um objeto de desejo para o seu cliente. Eu falo que vendedor de colchão vende, concorda? Vendedor de colchão vende. O atendimento é importante, tratar bem o cliente é importante, é fundamental, mas chega uma hora que a gente vai precisar vender mais. Ou seja, tem uma hora que a gente precisa aumentar as nossas vendas. E como que a gente vai aumentar as nossas vendas? Para isso a gente precisa criar desejo de compra pelo colchão. Luciano, é possível criar desejo de compra pelo colchão? Sim, eu falo para você que é totalmente possível. Por quê? Porque a necessidade de compra, ela é lógica, mas a decisão de compra, ela é totalmente emocional. Eu me lembro muito bem de um amigo que eu falava, poxa, você precisa comprar umas roupas novas, você é um vendedor, tem que estar com uma imagem legal. E a imagem, o vendedor, você é a sua empresa. Você vai vender um colchão de linha alta, um colchão de 5K, de 7, de 10K. Você precisa investir em você precisa comprar umas roupas melhores. Não, sim, claro, vou comprar. Necessidade, lógica de comprar roupas novas. Falei, você precisa comprar um jaleco novo, tem um jaleco de microfibra, o seu já está ficando meio amarelado. Não, verdade, preciso comprar. Passou uns 2 meses, eu vi ele com um celular novo. Falei, quanto você pagou nesse celular? Paguei R$8.000. Falei, sério? Sério. Ah, esse celular, olha aqui, ó. Nossa, a câmera dele é sensacional. Dá para entrar na internet, tem muita memória. Nossa, ele é rápido. O celular é sensacional. Eu perguntei para ele, mas e as roupas, você comprou? Ah, ainda não. Você quer dizer o que com isso, Luciano? R$8.000 dava para comprar muita roupa. R$8.000 dava para comprar muitas calças, muitas camisas. Dava para comprar jalecos novos. Mas ele não comprou. A necessidade era lógica, mas a decisão de compra era emocional. Ele decidiu. Quando ele entrou numa loja de celular, ele encontrou um vendedor de elite que criou o desejo de compra tão grande. Com que? Benefícios. Uma das estratégias de você criar desejo de compra pelo seu colchão ou de transformar o seu colchão em um objeto de desejo para o cliente são os benefícios. Os benefícios é muito importante. É muito importante. Traduzindo em miúdos, às vezes a gente não compra o que precisa. Você não compra às vezes o que você precisa. Mas às vezes você precisa comprar algo novo. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Que a gente precisa criar desejo de compra para as pessoas que precisam do nosso colchão, mas não sabem que precisam. Que precisam comprar o nosso colchão, mas procrastinam a compra porque ainda não encontrou um vendedor de elite, não encontrou um faixa preta que crie o desejo de compra.
pelo seu produto, pelo seu colchão. Não encontrou. E hoje nós vivemos num mundo de colchões altamente competitivo. São muitas lojas de colchões, uma a cada esquina. É muita gente vendendo colchão, às vezes de porta a porta. Um colega que vende colchão de marketing de rede, a loja de colchão que vende colchão de espuma. Ou seja, a nossa concorrência, ela é boa. Ou melhor falando, ela não é boa, ela é muito boa. A nossa concorrência, ela está aí. Pode ver, você entra em algumas lojas, você vê um vendedor de colchão de jaleco, um vendedor de colchão todo bem afeiçoado, né? E às vezes a gente concorre com grandes marcas de colchões. E qual vai ser o diferencial? Pagar um aluguel há tantos anos? Como? Criando desejo de compra. Transformando o seu colchão em um objeto de desejo. Agora, evidentemente que a gente precisa ajustar o que a gente está oferecendo. Você precisa ajustar. O que você está oferecendo? Você ajustou? O que é ajustar, Luciano? Eu falo que ajustar a sua narrativa. Quando você ajusta a sua narrativa, você aumenta o desejo de compra do cliente. Eu me lembro bem, eu gosto muito de vinhos. Eu aprecio muito um bom vinho e uma vez eu fui comprar um vinho numa loja de shopping especializada em vinhos e cheguei lá, não conhecia muito de vinhos. Eu me baseava num vinho bom pelo preço. Eu achava que um vinho mais caro era o melhor. E não é. Aí chegou um vendedor de elite de vinhos na minha frente e falou: tudo bem, senhor? Qual o seu nome? Eu falei: meu nome é Luciano. Ah, que legal, o senhor aprecia vinhos? Eu falei: eu gosto, aprendi a apreciar um pouco de vinhos. Me diga uma coisa, esse vinho que o senhor vai é para comemorar algo, uma data especial? Eu falei: olha, nos finais de semana, no sábado e no domingo, eu gosto de um vinho melhor. Por quê? Porque eu gosto de me dar um presente. A semana sendo boa, sendo ruim, mas no final de semana eu gosto de um bom vinho, de me presentear com um bom vinho. Aí ele falou: ó, esse vinho aqui é assim, assim, assado, da uva tal, da uva tal. Não deu muito desejo. Ele falou: e esse outro aqui? Esse outro aqui é assim, é assado, é lá da montanha, pá. Não criou muito desejo. Aí ele falou o seguinte: esse vinho aqui, ó, é um vinho diferenciado. O Papa, lá na Itália, quando ele tem as suas férias, ele vai nessa vinícola que tem mais de 300 anos. Foi passado de geração para geração. Hoje são os bisnetos, enfim, que tocam essa vinícola muito pequena, e essa produção de vinho eles fabricam apenas 1.200 garrafas por ano. E é um dos vinhos mais apreciados pelo Papa quando ele está de férias. É lá nos Alpes, na montanha, o tipo de uva, o calcário, a terra, né? O que tem na terra ali, as notas de chocolate, as notas de cereja, você vai sentir no paladar, e o Papa gosta demais desse vinho. Eu falei: é esse que eu quero, é esse vinho que eu quero. E não era um vinho tão caro. Mas você quer dizer o que com isso, Luciano? Que às vezes a gente precisa criar uma imagem vívida na mente do cliente da história, dos benefícios do nosso colchão, que vai criar desejo pelo cliente. 90% dos vendedores de colchão só querem vender, por isso não vendem. O que você precisa? Você precisa ir para outro estágio. Um estágio que você tem que criar uma imagem
vívida na mente do cliente dos benefícios que o seu colchão vai transformar a vida dele. Mas tem que entrar na mente dele essa imagem vívida. O senhor imagina, tem um colchão chamado Linha Emirates. Foi baseado nos hotéis dos Emirados Árabes. O hotel Burj Khalifa é um dos prédios mais altos do mundo. E lá tem um hotel 7 estrelas. O tecido, ele é inteligente. Por que inteligente? Quando o senhor dorme e está muito frio, ele aquece. Quando está muito calor, ele fica fresquinho. Quando a senhora deita neste colchão, ele molda o corpo, ele abraça o seu corpo. Ou seja, ele vai fazer um alinhamento da postura da sua coluna enquanto o senhor dorme. O que você está fazendo com isso? Criando uma imagem vívida na mente do seu cliente. Automaticamente você está criando desejo. Você está criando o seu colchão como um objeto de desejo, de compra pelo seu colchão. E como que o que você tem que fazer nessa imagem vívida? Falar para ele o que o colchão vai fazer de diferente na vida dele, na vida dela. Não basta só dizer o que o colchão tem. Não basta só dizer que o colchão é feito. Não basta só dizer das características do colchão, que é de mola, que é de espuma, que é de mola poliuretano, que é de mola pocket. Não basta só dizer o que o colchão tem para você vender ele. Você tem que explicar a história do seu colchão. Você tem que explicar a história de como é feita a espuma do colchão. Olha, o nosso engenheiro da fábrica mudou a molécula. O que significa isso? Significa que cada pessoa tem um biotipo. O que é um biotipo? Um biotipo é cada pessoa tem um tipo de peso, uma altura diferente, um desgaste na coluna diferente. E cada um tem um tipo de dor. Quando o senhor deita nessa espuma que o engenheiro mudou a molécula, vai adequar o corpo, vai alinhar a postura da coluna. O senhor vai passar a ter, a senhora, um sono chamado de sono reparador. O que é um sono reparador? A palavra já diz, enquanto o senhor vai dormir, ele repara todos os danos causados nas células do dia anterior. O que são os danos causados? As toxinas, as gorduras, as impurezas que consumimos e está nas células, causando cansaço, causando falta de disposição, causando bloqueio da fabricação de neurotransmissores poderosos que o corpo precisa para viver o dia a dia. Começa a partir de hoje a criar uma imagem vívida para criar desejo de compra pelo seu cliente. Você tem que começar a falar para você criar desejo de compra, transformar o seu colchão em desejo de compra. Você tem que falar para ele o valor que a sua marca proporciona na vida das pessoas. Senhor, não é um colchão comum, não é um colchão que serve só para dormir. O nosso colchão, a nossa marca, transforma a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. O propósito da nossa marca não é vender um colchão para dormir. Um colchão é o móvel mais importante da casa, um artigo de saúde. Então a nossa marca ela trabalha com um propósito. Qual é o nosso propósito? Transformar a vida das pessoas. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Que você tem que começar a educar o seu cliente para ele montar um filme na cabeça dele. Lançou agora o filme Avatar 2, O Caminho das Águas. Eu fui assistir. É o mesmo diretor do Titanic. O filme dá mais de 3 horas de filme. Dá mais de 3 horas de filme no cinema. E um filme para mais de 3 horas
A história tem que ser boa, tem que conectar. No final do filme você chora. Por que, Luciano? Porque você quer estar lá dentro. É criado e é considerado e é valorizado uma coisa chamada amor em família, amor ao próximo. Esse filme do Avatar está fazendo um grande sucesso. Por quê? Porque o amor em ajudar as pessoas, em transformar a vida delas, não tem preço. Aonde começa, eu te faço uma pergunta, aonde começa a imagem que você cria, vívida, na sua apresentação, para criar desejo de compra pelo seu colchão? Você já parou para pensar o poder do desejo? Escreve aqui para mim. Você já parou para pensar o poder do desejo? O poder do desejo, ele é muito grande. Ele é médio, ele é pouco. Você já parou para pensar? Escreve aqui para mim. O poder do desejo, Luciano, é muito grande. Lá o brinquedo do Avatar, lá na Disney, dura 2 minutos. Você senta para você se conectar e entrar dentro do filme. 2 minutos de emoção muito grande. Você volta e quer pegar a fila de novo. A emoção é só 2 minutos. Por quê? A imagem. Você cria uma imagem vívida de desejo de estar lá dentro do filme, sentindo o que eles sentem. É uma transformação. É uma transformação. Eu acho que nesse mundo que vivemos, todo mundo deseja alguma coisa. Todo mundo deseja. Agora, qual é a nossa missão como vendedor de elite, como faixa preta na venda de colchão? Qual é a nossa missão? A nossa missão é fazer perguntas estratégias. Para quê, Luciano? Com perguntas estratégias, eu descubro o desejo do meu cliente. Com perguntas estratégias, eu crio desejo para um colchão de linha mais alta. Com perguntas de estratégias, eu começo a descobrir quais são os objetivos e os desejos mais profundos do meu cliente. Eu começo. O que você quer dizer? Eu quero dizer que você tem que construir uma narrativa poderosa para criar desejo do seu colchão para o seu cliente. Como, Luciano? O que eu faço? Por que eu tenho que fazer perguntas estratégicas? Porque se você não fizer perguntas estratégicas, você não descobre o desejo do seu cliente. De repente ele quer trocar o colchão só por trocar, porque o dele está mais velho. Aí você foca nisso. De repente ele quer trocar o colchão dele porque ele tem um problema de coluna e ele quer um colchão mais adequado. Perguntas e estratégias servem para isso. Pergunte ao seu cliente o que mais incomoda ele durante o dia. Pergunte o que incomoda o senhor durante o dia. Pergunte para ele quais são os conflitos dele, quais são os problemas que mais incomodam a saúde física dele no dia a dia. Por que, Luciano, eu tenho que fazer esse tipo de pergunta? Lembra que é a estratégia? Por que eu tenho que fazer esse tipo de pergunta? Para você ouvir as pessoas. Para você ouvir os seus clientes. A diferença no processo de transformar o seu colchão em objeto de desejo pelo seu cliente não é mais você convencer o cliente. Quem convence o cliente está numa etapa muito ultrapassada. A estratégia hoje é você conduzir o cliente, não convencer. Quando você convence, você está no jogo da manipulação. Quando você conduz o cliente, você cria desejo.
pelo colchão. O que é conduzir o cliente, Luciano? Basta ouvir as pessoas. Tem vendedor que não ouve o cliente. Aí você não consegue conduzir. Quando você começa a querer convencer, o cliente se sente que está sendo manipulado. Aí ele te dá o quê? Objeções. Vou falar com meu filho, vou falar com a minha filha, vou falar com meu tio, ou até compra de você uma compra fantasma. Fala que vai te pagar depois, fala que vai dar o cheque depois, fala que você vai passar o cartão depois, só para você sair da sua frente. Sabe por quê? Pode ser que você tentou convencê-lo. E o jogo de hoje não é convencer. O jogo de hoje é conduzir. É muito diferente, gente. É muito diferente. Eu prefiro o caminho da empatia. Eu prefiro o caminho de ouvir o cliente. Hoje nós estamos no mundo da empatia, no mundo de ouvir mais os clientes. Eu acredito que nós estamos na era do conduzir, não de convencer. Na era da empatia, ela é necessária hoje. Luciano, por que ela é necessária? Por que a era da empatia é necessária? Sabe por quê? Porque ninguém quer saber mais de ajudar ninguém. Ninguém está nem aí com ninguém. Ninguém. Lembre-se de uma coisa e guarde. Anota. Estamos na era de ouvir o cliente. Quando eu começo a ouvir mais meu cliente, eu começo a descobrir os desejos, os conflitos, os problemas do dia a dia deste cliente. Aí eu sei como conduzir esse cliente. Nós estamos na era da empatia. Não estamos na era da manipulação. A manipulação se torna escasso. Escasso. E algo escasso não é muito bom. Os empatistas, eles estão se tornando valiosos. Uma pesquisa mostra que os empatistas, quem ouve mais o cliente, ele tem mais valor. Ele tem mais valor. Por quê? Porque todo mundo hoje é egoísta. A maioria dos vendedores são egoístas. Só querem vender, 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 vender. Eu preciso vender para pagar minha conta, eu preciso vender para pagar isso, pagar aquilo, pagar aluguel, pagar isso. Eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. E você cria um monstro na sua mente do egoísmo. Do egoísmo. E hoje em dia está todo mundo cagando para o egoísmo. As pessoas percebem. Tem 90% de vendedor querendo vender. Aí, o que torna a gente diferente? Quando o cliente está lá e aparece na frente do cliente um vendedor de elite, um faixa preta, preocupada em resolver o problema dele, muda todo o jogo. Porque aí você começa a se conectar com o cliente. Peraí, me conta mais o seu problema. Me conta mais. A sua narrativa, ela cria desejo. Não, pera um pouquinho, eu quero ouvir o senhor. Desculpa, eu quero ouvir qual é o teu problema. Qual é o problema do dia a dia que incomoda o senhor? A dor é pela manhã, a dor é pela tarde. Luciano, mas por que você fala sempre de saúde? Por que você fala de dor na apresentação do colchão? Porque colchão hoje não serve só mais para dormir. Luciano, mas eu vendo colchão comum. O colchão comum também é um artigo de saúde. Um colchão comum na loja, você tem que mudar, virar chave na sua mente que o seu colchão é o artigo de saúde mais valioso da casa do cliente. Quando você está preocupado com o problema do cliente, aí eu falo uma coisa para você. Você começa a ouvir mais o cliente. E aí o que acontece, Luciano, quando eu ouço mais o cliente se conecta com você? Eu não sei se você sabe ser ouvido,
Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você é ouvido na essência, e ser ouvido na essência é uma necessidade fisiológica. Quando você é ouvido na essência, é uma necessidade fisiológica. E toda a humanidade precisa ser ouvido na essência. Pode analisar aí lá atrás, quando você ouve mais seu cliente, as suas conversões aumentam. Ah, eu tenho minha netinha é fulana de tal, eu amo minha netinha, ela vai vir em casa tal dia. Ouça o cliente. Ouça. Todo mundo precisa ser ouvido na essência. Sabe por quê? Quando você é ouvido, quando o cliente é ouvido, você se sente validado. Você se sente valorizado. Sim, quando a gente é ouvido na essência, a gente se torna mais valorizado. Luciano, qual é o nosso papel então? O seu papel aqui como vendedor de elite de colchão é fazer com que o cliente ele tenha um sentimento de ser ouvido por você na essência. Quando ele é ouvido por você na essência, o que é ser ouvido na essência? É ouvir o que o cliente tem para dizer para você, dos conflitos dele, das angústias dele, dos problemas dele. O cliente vai se sentir valorizado. Isso muda totalmente o jogo das vendas. Pergunta para o cliente, quando se ele for na sua loja, ou se você foi chamado na casa dele, pergunta para ele, faz uma pergunta assim, ó, o que fez? O que fez o senhor, a senhora, desejar agendar uma visita com a gente? O que fez a senhora desejar entrar na minha loja? Para ouvir. Outra pergunta importante, como eu faço para te ajudar? Como eu faço para ajudar a resolver esse problema? E ouve. Você tem que transformar o que as pessoas falam em uma narrativa que crie desejo pelo seu colchão. Você tem que transformar o que as pessoas falam em uma narrativa que vai criar desejo pelo seu colchão. Como assim, Luciano? Que eu tenho que criar? Como que eu vou criar esse desejo? Dona Maria, seu João, a senhora vai ter um sono reparador através desse colchão. Vai reparar todos os danos causados nas células. Fisiologicamente falando, o sono é uma função. E é preciso essa função funcionar no corpo. Porque uma noite mal dormida traz diversos problemas fisiológicos no corpo. Estresse, pressão aumenta, o diabetes, o metabolismo fica mais lento. Por quê? Porque à noite, no sono reparador, a senhora vai atingir o quarto estágio, que é o sono REM, será fabricado hormônio, endorfina, encefalina, dopamina, serotonina, que não são fabricados no dia a dia. Olha aí eu tornando a minha narrativa com poder de desejo pelo meu colchão. Você tem que criar todo um processo narrativo que crie desejo. O que queira vender? Não. Porque aí você vai convencer. Vai na narrativa do conduzir. Conduzir. Todo o processo narrativo precisa ser construído. Como? Ouvindo o cliente. Ouvindo o cliente. Quando você para ouvir o cliente na essência, você cria desejo de compra. Quando você para
para ouvir o cliente na essência da substância, você constrói o desejo de compra pelo seu colchão. Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Escreve aqui no comentário se faz sentido. Escreve aí. Morales falou que sim, faz sentido. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui da narrativa? O Paulo diz que sim. Diz que sim. O Alzané diz que sim. Muito sentido. O Tom está dizendo que é muito sentido. Essa narrativa que eu estou dizendo começa a gerar desejo de compra. Essa narrativa começa a gerar desejo de compra. Como, Luciano? Poxa, é exatamente nesse ponto que você começa a aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. É nesse exato ponto que você para de travar no fechamento da venda. Suas vendas aumentam. Por quê? Porque você não está mais no jogo da manipulação. Você não está mais no jogo de convencimento. Eu tinha um antigo vendedor, hoje ele não trabalha mais comigo, ele tinha uma mania que ele falava o seguinte: ó, eu convenci o cliente. O cliente, eu vendi para ele. Eu falei, mas cadê o cheque? Naquela época, era em 2005. E cadê o cheque? Não. Ele não tinha cheque. Mas eu vendi para ele, eu convenci ele. Mas eu falei, cadê o cheque? Não, ele falou que vai dar depois. Venda emoção, venda na hora. Macarrão se come quente. Da narrativa. Constrói uma narrativa que crie desejo. Depois disso, o que você precisa? Depois disso, você precisa construir estratégias de vendas com mais eficácia. Você precisa, depois de uma narrativa que crie desejo pelo seu colchão, você precisa construir estratégias com mais eficácia. Para quê, Luciano? Para aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. Nós estamos no mundo das estratégias. Não estamos mais no mundo que o vendedor é papagaio. Falar eu brinco e digo, repito, falar até papagaio fala. Mas para criar desejo tem que mostrar um outro cliente satisfeito. Tem que preencher o talão de pedido e mostrar vários talões de pedido preenchidos para o cliente. Criar desejo é uma estratégia que tem que ser construída ouvindo mais o cliente. Quando eu ouço mais ele, quando eu ouço mais ela, eu descubro os desejos, eu descubro os problemas. E aí, eu como solucionador de problema, que sou um especialista, o cliente tem que estar diferente de um especialista. Aí sim o jogo começa a virar na tua vida. E a gente precisa virar esse jogo em 2023. A gente precisa sair da normalidade. A gente precisa sair da manada dos 90% dos vendedores comuns, dos faixas brancas, que nunca se tornarão faixas pretas. Por quê? Porque o mundo aí fora é para quem está calejado, para quem quando bate no couro, não sente mais. Para chegar dentro de uma casa, ou quando o cliente chegar dentro da sua loja, e você com sua postura de vencedor na terra, como posso ajudar o senhor? Como posso ajudar a senhora? O que fez? Como a senhora teve o desejo de entrar na minha loja? Como a senhora teve o desejo de ligar para a nossa marca? O que trouxe esse desejo? Me conta um pouquinho. Deixa eu entender.
Ah, é porque eu vi uma senhora no depoimento. Ah, é porque eu vi a pessoa falar que aliviou as dores dela. Tudo isso você vai pegando, tudo isso você vai guardando na sua caixinha de ferramenta para depois criar o desejo. Imagine a senhora como o filme do Titanic. Todo mundo sabia que o navio ia afundar, mas foi o terceiro filme mais assistido no mundo. Todo mundo sabia que o final, todo mundo sabia o final do filme, todo mundo ia afundar, todo mundo ia morrer. Só que por que assistiam? Para eles terem desejo de imaginar uma pessoa da classe média, da classe alta, da classe baixa, o romance que tinha, a história que tinha o romance, tinha amor, tinha briga, tinha arrogância, tinha vários desejos ali, vários sentimentos ali naquele filme. E a maioria, a história diz, dos que morreram no Titanic, foi que se jogaram no mar do Atlântico a menos 26 graus. Morreram por hipotermia. E os que subiram em cima do navio, quando ele estava afundando, foi os que conseguiram ser resgatados. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que às vezes a ansiedade, a afobação matou um monte de gente. Vou se jogar na água. Vou se jogar na água. E se jogaram na água e mergulharam na água, achando que ali estariam salvos. Ansiedade mata a venda. Afobação mata a venda. Falar demais mata a venda. Calma. Trabalhe hoje em como transformar o seu colchão em objeto de desejo. Vai lá para cima do navio. Espera. Lá, a maioria foi resgatado. Por quê? Pelo conhecimento que tinha, que o mar do Atlântico era menos 26 graus e que a maioria foi congelado, deu hipotermia, congelou a corrente sanguínea, congelou a vida pela ansiedade, pela afobação. Por que você está falando muito de estratégia, Luciano? É exatamente o que vai vender em 2023. Estratégias novas. Criar desejo cada vez mais pelo colchão para o seu cliente. Por isso que eu resolvi fazer uma imersão, chamada de Imersão Faixa Preta, que vai acontecer no dia 6 de janeiro de 2023. Será um dia inteiro comigo, frente a frente, presencial, fisicamente, aonde eu vou te ensinar como aumentar suas vendas em 3 vezes mais na venda de colchão, como parar de travar no fechamento com estratégias novas, aprendendo a fazer uma apresentação encantadora que crie desejo, aprendendo a contornar objeções novas, aprendendo a falar com o coração do cliente e não mais só com a mente. Falar com o coração do cliente. Estratégias que vão aumentar as suas vendas. Será no dia 6 de janeiro. Luciano, como que eu faço para participar dessa imersão? Vai ser num hotel em São Paulo. O valor do ingresso é R$ 297. É muito barato. 75% das vagas estão preenchidas. Eu recomendo fortemente, se você quiser aumentar suas vendas em 3 vezes mais no ramo de colchão, que é um ramo maravilhoso, parar de travar no fechamento, conhecer estratégias novas, aprender a criar mais desejo de compra pelo colchão para o seu cliente, o link para comprar os ingressos está debaixo da minha foto. Você pode pagar em 12 vezes de R$ 23,00. Qual será a sua desculpa para 2023? Para você mudar a sua vida em 2023 de uma vez por todas, eu te faço um desafio. Terminou a live, vai debaixo da minha foto no link e já compra o seu ingresso. Garanta a sua vaga.
É um espaço físico, por isso que são limitadas as vagas. É em um hotel, para a gente dar uma acomodação confortável e para a gente passar essas estratégias novas, para você aumentar suas vendas em 2023, começar o ano já bem. Nós temos 12 meses no vinho, em folha, para mudar a vida, para você ter o prazer de entrar no supermercado sem fazer conta na calculadora, para você às vezes trocar o seu carro, para você às vezes fazer uma viagem para sua família, para você dar um bem-estar, uma vida mais digna para sua família. Vendas é a melhor profissão do mundo, mas a gente precisa preparar a nossa ferramenta. A ferramenta é igual um machado. Se não tiver afiado, ele não corta. Não adianta nada você ter cliente e você não tiver a ferramenta afiada. Não adianta nada. 6 de janeiro, link está debaixo da minha foto. O ingresso custa R$ 297. É a primeira imersão faixa preta, ao vivo, presencial comigo. Não vai ter link pelo Zoom, não vai ter nada. É ao vivo e presencial. Depois eu não sei quando vai ter. Talvez será a única do ano. Então, eu recomendo fortemente que você vá lá. Gente, sensacional. Agradeço vocês de coração. Na próxima terça-feira tem mais. Não esquece, R$ 297 se você quiser participar da única e primeira imersão faixa preta, presencial comigo, ao vivo, sendo considerado hoje o maior captador de clientes de colchão do Brasil. Tchau! Até a próxima terça-feira. Espero que vocês arrebentem ainda em dezembro. Vai pra cima! Tem muito colchão para vender ainda em dezembro. Vambora, vamos pra frente. Tchau!